uma tecnologia nuclear com capacidade de produção de áudios absurda, fantástica, que são os motivos que a sociedade veio nesse pique de desenvolvimento, é que você foi entrando em contato com fontes e tornando essas fontes viáveis, e essas fontes tornam uma net de produção fantástica. Aí você, estou trabalhando com a net agora, 400 por 1 para cada um joule que eu coloco, eu tiro 400 joules. Vou começar a fazer sintetizador de matéria. Você começa a criar transformações de um meio, construção, prédios, desvios, remodelação da terra e produção, baseado na tecnologia, baseado no conhecimento humano também, porque você vai desenvolvendo o conhecimento humano, mas o conhecimento humano ele já se posiciona de forma piramidal e com o passar do tempo você está substituindo essa inteligência. A inteligência das coisas vai uma hora se tornou independente. Isso é um grande salto. Se mudou a lógica da Revolução Industrial. Se você agregava ali os equipamentos, as máquinas e ferramentas à inteligência humana. A inteligência humana é sempre o estudo que você tem, quanto você aprendeu, quanto você se dedicou para entender aquilo. É o know-how. Se você não sabe fazer, a sua posição é lenta, é mal feita, não tem qualidade. Não tenta inventar. Você vai ter que ganhar experiência e prática. Isso serve para tudo, jogador de futebol, operadores de máquina. E a inteligência digital, ela também trabalha com informação. Os algoritmos vão ficando mais complexos e tem uma coisa que a inteligência digital já vem dentro da sua formação básica, que é a velocidade e acesso à memória. É engraçado que a inteligência biológica só é boa se ela também tiver memória. Da onde vem essa memória? Do inconsciente. Entendeu? Aí você pega o cara e fala, pô, esse cara é bom, esse cara é inteligente, esse cara tem uma teoria muito boa. E normalmente essas pessoas não querem perder esse papel na sociedade. Por isso que tem vários intelectuais que são contra a inteligência digital. Então, certo, defenda aí o seu grupo, porque a sua importância está diminuindo. Agora, existe um fato que bate na cara de qualquer um. Você fala 150 idiomas? 180? Não, eu sou bom aqui. Eu sou o melhor filósofo em alemão que você vai ser. Ou em português. Apesar que a gente só tem um filósofo reconhecido internacionalmente. O resto são todos professores de filosofia. Mas você vai ter um problema sério. Porque essa inteligência artificial, ela liga o que é básico para a comunicação, que é a linguagem. Então ela é muito mais inteligente do que o homem já lá atrás. E ficar ficando mais rápida ainda. Ela tem enciclopédias, bibliotecas e toda a internet agora para buscar. Você vai cotejar o seu QI, ou a sua capacidade de fazer as coisas, mesmo porque inteligência artificial é informação. Quando você está lendo um livro, você está tendo acesso a uma inteligência artificial. Aí esse livro foi feito com um ser humano, mas quando ele é escrito, você está transformando ele em alguma coisa. E por que você transforma ele em alguma coisa? Porque a sua memória vai falhar. Autores de livro, se forem levados a fazer uma prova sobre os seus próprios livros depois de 20 ou 30 anos, vão ter esquecido várias coisas e uma inteligência artificial que pegar aquele arquivo ali em PDF vai gabaritar as perguntas e as respostas. Pode fazer o teste, se você já tem algum livro instruído. Assuntos que você sabe, é engraçado, porque os olhos ficam velhos. E aquele ator, como é que é mesmo? Dois velhos conversando, muito engraçado. Eu sei quem é, fez aquele filme e tal. Porque inteligência artificial, às vezes eu converso com ela, aquele ator, fulano. Isso é informação, isso é capacidade produtiva. E entendeu ainda que você quer a informação, se aquela informação é que vai ser trabalhada, isso serve para tudo, para uma receita. Por que antigamente a vovó tinha o seu caderninho de receitas? Porque ela sabia que com o passar do tempo, aquela comida maravilhosa que ela fez quando era jovem, e até criou aqueles ingredientes que você tem que
de química, de tempo de cozimento, ela começou a precisar codificar isso aí e guardar dentro de um caderno, nem que seja escrito. Né? Às vezes tem que escrever qual é a temperatura do fogão, o forno tem que estar a quanto, tem que pré-aquecer. Repara hoje como são as receitas. E aí você hoje fala, não preciso do caderninho, que eu vou assistir um vídeo disso. Cara, você está utilizando a inteligência das coisas. Entendeu? Eu vou usar a inteligência artificial, a inteligência digital, que ela vai orientar como fazer aquela comida. Beleza, você está usando a inteligência das coisas. Você já não está usando mais a sua memória, o seu inconsciente, esse dom. Aí você vai ter, mas tem pessoas que usam melhor do que isso. Com certeza. Tem pessoas que já passaram mais tempo dentro daquela experiência e dá esse, como eu falei lá atrás, desde o início, essa intuição. E aqui é o pó. Aqui vai ficar o tipo, eu só pôr um pouquinho mais de sal. Aqui eu estou precisando colocar mais uma pimentinha. E vai. Falar nisso, os sabores também são 5. São 5 elementos, 5 ingredientes e 5 sabores básicos. Mas aí pode pesquisar, né? Na cultura tradicional chinesa, na medicina, como cultura tradicional chinesa, que esses caras já andam estudando isso aí há 5.000 anos. São longe. E voltando, essa necessidade de você ter de imprensa, de papel, todos esses avanços tecnológicos representaram um salto na produtividade. As pessoas não entenderam quando você saiu ali da contabilidade de cabeça e passou a anotar no papiro, entendeu? E aquilo ficou registrado, e aí você depois foi registrando culturas orientais que tiveram práticas assim, os coreanos, eles tinham departamentos para registrar todos os seus mitos, histórias e os seus cagastos, e isso faz com que hoje você veja uma sociedade com muito maior capacidade de inteligência biológica e inteligência humana do que outras, que não passaram por essa revolução do papel, do livro, da máquina de escrever. Apesar que você tem telemática, mas na prática, 99% da população ainda está na idade da pedra. É engraçado dizer que algumas pessoas devem abandonar as cidades para ir para o campo. É o que eu falo para elas. Você é um ser urbano que come de iFood, entendeu? Mal sabe se está um ovo, que de repente sentar a vida no campo. Onde você vai ter que fazer tudo. Você não pode chamar ninguém tão longe. Eu sei que você deve tiver férias, né? As pessoas confundem. Eu sou um milionário, eu vou viajar para a minha casa de campo, para a minha casa de praia, para a minha casa de montanha, eu vou para um resort. Parabéns, você está fazendo um turismo. Você está falando, vai morar. E aí você vai entender o que é a segurança, que são as intempéries, o que são os riscos de animais que podem representar risco para a sua saúde, e por aí vai. Então, é muito engraçado essa história de que eu quero uma casa no campo, dita por pessoas urbanas que comem em restaurante fora, pedem pizza pelo iFood. Esse projeto que eu não aguento mais isso aqui. Eu vou embora para Passaga, né? Lá eu sou amigo do rei. Todo mundo tem a sua passada. E as pessoas vão envelhecendo, não me venha botar telas nos meus sonhos. Eu falo, então tá, eu dou uma força. Quem sabe eu vou até lá visitar. Que outra coisa que as pessoas não fazem é ir muito longe, a não ser que elas tenham rotina de férias. Do contrário, essa vida idílica, essa vida de paraíso, de sonhado, ela é inacessível. Ela é sempre longe, distante, com estradas de terra e por aí vai. Mas eu também fiquei arrepiado. Vou voltar ao H finalmente, depois dessa introdução muito longa, né? A introdução lógica foi boa. Essa introdução longa, você tem que entender o que é o H. O H, como eu falei, é o homem de Ni. O H, ele sofre basicamente com a necessidade de sucrescimento vegetativo. Quando você está falando de um grupo. Se esse grupo morrem mais pessoas do que nascem, essa população colhe. Se você está casado, se separa e não casa logo em seguida, é engraçado, teve pessoas estão casadas, separam, depois já volta a casar. Por quê? É muito difícil viver sozinho, volta a insistir. Você entende que
essa necessidade de conviver pelo menos com o outro é muito forte no ser humano. Então você, mesmo no núcleo familiar, você precisa de duas pessoas para ter um pouquinho de felicidade. E às vezes o relacionamento é horrível, tem mais problemas e discussões, mas tá sozinho no mundo é triste, é difícil. Você vai, nem que se você tenha um cachorro, um animal de estimação que não seja um réptil ou uma coisa assim, que fica muito distante da sua interação, entendeu? Mas você tem que ter alguma coisa para interagir, senão você não consegue suportar a angústia da vida, da existência. Mas em grupos, em comunidades, em cidades, em estados, países que são uma criação ficcional de fronteiras, mas ali você fala que todo mundo que está dentro daquelas fronteiras pertence àquele país.